Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Vai depender do horário que vocês vão estar assistindo essa aula. Tudo bem? Eu me chamo Stallone Barbosa, sou instrutor de armamento e tiro e hoje estarei ministrando uma aula básica sobre armamento. E primeiro de tudo, para falarmos desse assunto tão importante, separei 3 tópicos. E para darmos início a esses tópicos, estarei começando pelo conceito. O que é o conceito de arma de fogo? Primeiro de tudo, quando falamos de arma de fogo, no caso o armamento, nós temos que voltar aos primórdios da história, quando o homem via a necessidade de se defender do seu inimigo e criou essa excelente ferramenta. Perfeito? E para você que não conhece o que é uma arma, o que é um armamento, primeiro de tudo, a definição, como está realmente no papel, é uma ferramenta que impele projéteis através, ok, de um cano sob pressão de gases, correto? Sob a expansão da carga do propelente e com isso ele leva o seu projétil até o alvo, perfeito? E muitas das vezes, o armamento ele pode ser classificado em 2 etapas, que no caso são de almas raiadas ou almas lisas. Para dar um exemplo de o que é um armamento de alma raiada, eu trago um armamento que é muito conhecido, que muitos de vocês devem conhecer, já devem ter visto em filmes, em séries ou mesmo na televisão, que no caso é a pistola. A pistola é um armamento que ela possui um raiamento no interior do seu cano, perfeito? Esse raiamento ele faz o processo no projétil de rotação, impulsionando e ajudando essa munição a chegar até o seu alvo. No caso, os armamentos de alma raiada são as pistolas, os revólveres, os fuzis semiautomáticos também, eles possuem raiamento, e esses são alguns exemplos dos armamentos de alma raiada. Exemplos de armamento de alma lisa são os que são bem conhecidos também, que no caso é um armamento que é muito utilizado, correto, para fazer caça de animais, que no caso, ou para defesa residencial também, que no caso é a espingarda calibre 12. No caso, ela não possui, no caso no seu cano, o raiamento. O cano da arma, ele é um cano totalmente liso, como a gente gosta sempre de falar. É um cano totalmente polido, e com isso, até a sua munição, que no caso que é diferente tanto da pistola quanto da metralhadora, é diferente, porque normalmente ela possui esferas, ou, como temos as novas munições, o balote, ok? E como que é a classificação dessas armas? Falei um pouco sobre o que é os raiamentos, que são raiamentos que são armas de alma raiada, alma lisa, mas e o tamanho? Como se define? Nós podemos classificar o armamento tanto em armas curtas, que no caso, como eu já citei aqui para vocês, são as pistolas, correto? E os revólveres, perfeito? No caso, as pistolas, podem ser classificadas como portáteis, semiautomáticas ou automáticas, perfeito? Já o revólver não. No caso, ele geralmente ou ele vai ter um cano um pouco mais alongado, que no caso é um exemplo de um revólver comum que vocês têm, sempre vem por aí em filmes, principalmente filme de faroeste, Ele tem um cano um pouco mais curto ou ele terá um cano um pouco mais longo, que no caso um exemplo de um cano mais longo seria um revólver 357 Magnum, que no caso ele é bem mais longo, perfeito? E um exemplo de arma longa, que eu gosto muito de trazer aqui sempre para os meus conteúdos, são os rifles, os fuzis semiautomáticos, carabinas também. Na carabina eu gosto bastante, que no caso, inclusive tem a carabina .40 da CTT, que no caso a carabina tática Taurus, ou as metralhadoras. Só que as metralhadoras muitas das vezes não são utilizadas por apenas um homem. Dependendo da metralhadora, ela tem que ser utilizada até por 2 homens, correto? E, no caso, as armas longas de alma lisa, no caso, como eu já citei para vocês, é a espingarda. Ela é uma arma longa, muitas das vezes ela pode ter uma coronha um pouco maior ou um pouco mais curta, porque tem pessoas que não gostam de estar utilizando a espingarda calibre 12 colocando no seu ombro, elas muitas das vezes utilizam apenas o posicionamento dela em mãos aqui, centralizada no corpo, perfeito? E no caso agora, para estarmos falando um pouco sobre como é a questão do manuseio do armamento, correto? Primeiro de tudo, quando falamos do manuseio,
nós temos que levar em consideração que esse manuseio vai ser de forma geral, que é o quê? No caso, o manuseio tem que ser sempre com segurança, porque eu gosto de sempre frisar isso. No caso, o armamento, independente do que for ou qual seja, ele não é um brinquedo. Ele realmente é uma ferramenta que ele pode tirar vidas, tanto a sua própria vida, se você não tiver o cuidado, né, quanto a vida de terceiros. E você que está fazendo a sua formação agora, tem que ter essa ciência. Por quê? Porque muitas das vezes num posto de serviço, você vai estar fazendo a sua segurança e a segurança de terceiros, né? E qualquer ameaça que venha acontecer no seu posto, você será o responsável, tanto legalmente, né, como penalmente. E quando falamos de armamento, sempre que você for pegar o seu armamento, leve em consideração o quê? Aponte ele sempre para um local seguro, né? Sempre verifique se o armamento está, como a gente falamos, né, no linguajar popular, quente ou frio, que seria o quê? Carregado ou descarregado. Sempre faça essa verificação. Nunca confie no colega de trabalho ou quem seja que te entregou o armamento e fale para você que a arma está vazia, que a arma está fria. Não. Pegue o armamento, vá para um local seguro, faça a verificação adequada, certifique-se, né? E aí sim, faça os procedimentos de segurança. Exemplo, a pistola. Se você tivesse manuseando uma pistola, você pegaria sua pistola, retiraria o carregador, apontaria para um local seguro, né, logicamente, executaria 2 golpes de segurança, né, inspecionaria a câmara para ver se não tem nenhuma munição, soltaria o ferrolho, gatilho, pronto. A sua arma está fria, está pronta. Caso o seu carregador estivesse desmuniciado, você faria o municiamento do carregador, colocaria na arma e pronto. Ali nada mais seria feito. No caso do revólver é diferente, porque no caso do revólver ele não tem um carregador. No caso, ele só tem um tambor giratório, que normalmente gira no sentido horário, né, dependendo do revólver. Tem revólver que gira no sentido anti-horário, mas isso aí são casos à parte, não é o caso no que vocês estarão trabalhando. E no caso, como o revólver ele não possui um carregador, vocês, né, podem estar adquirindo um jet loader. Seria tipo um carregador, né, que ele também cabe a quantidade de munições do revólver e você insere na arma, beleza? E como eu falei para vocês, senhores, aponte sempre sua arma para um local seguro, faça a sua segurança e de outros, né? E nunca trate a arma como se ela fosse um brinquedo, perfeito? Armamento não é brincadeira e você pode tirar a vida de outra pessoa sem ao menos querer, perfeito? E agora, como o nosso terceiro tópico, eu vou estar trazendo para vocês, né, como o vigilante deve se portar no seu posto de serviço, né, para estar garantindo a sua segurança e a segurança de terceiros. Um exemplo, né? Um vigilante, após estar formado pela Escola de Segurança, no caso uma Escola de Segurança credenciada pela Polícia Federal, ele estará assumindo um posto de serviço. Vou dar um exemplo clássico para vocês aqui, que é o quê? No caso, um posto de serviço, normalmente, para algumas empresas aqui da nossa região, normalmente as empresas, elas assumem agências bancárias ou cooperativas de crédito, correto? E como deve ser a postura do vigilante na conduta? Né? Primeiro de tudo, ao fazer a assunção do seu serviço, ele vai fazer a conferência do seu equipamento, no caso colete, armamento, perfeito? E irá assumir o seu posto. Quando o vigilante assumir o seu posto pela primeira hora do dia, ele vai fazer aquela ronda padrão para estar garantindo que não tem nada de diferente, nada do que é anormal, digamos assim, perfeito? E depois irá assumir o seu posto fixo mediante a porta giratória, onde ele estará fazendo o acesso, perfeito? Das pessoas que estarão acessando a agência. Com isso, ele deve assumir, no caso, um local preventivo, pois ali ele conseguirá garantir a segurança tanto dele quanto de outras pessoas. Por que eu estou falando isso? Porque o vigilante, antes de tudo, né, antes de ele chegar ao ponto de usar armamento, ele vai agir de forma preventiva. Como? No caso, fazendo avisada, no caso lá de fora da agência, no caso por perto, vai ver pessoas, né? E com isso ele vai conseguir estar fazendo um filtro para isso. E com o tempo você vai estar adquirindo certas habilidades de identificação, né? Para ver se realmente tem algo de errado com a pessoa, se a pessoa está portando alguma ferramenta que não deveria para estar acessando a agência. E em último caso, ele vai estar usando a ferramenta de serviço que é o seu revólver. Perfeito? Então, senhores, primeiro de tudo,
quando você for assumir o seu posto, garanta a sua segurança. Você estando garantido, estará tudo bem. Após isso, você estando bem, você estará pronto para estar garantindo a segurança de terceiros. Correto? Espero que você tenha gostado. Agradeço pela aula e fique com Deus.